Olá, o Café com Mogi News está de volta e hoje a gente vai falar sobre uma causa muito importante, né, o bem-estar animal, o meio ambiente de uma forma geral, né? E a gente está aqui com a Solange Vu, que é diretora de meio ambiente da Prefeitura de Suzano, e ela vai contar um pouco para a gente do projeto Baby Me Leva, né, que vai ser o nosso gancho para essa entrevista, mas a gente vai falar um geral aí, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada da oportunidade. Eu acho que esse trabalho de vocês são realmente da área de comunicação, mas esse tipo de trabalho é um trabalho de educação ambiental, né? Porque às vezes a gente faz tanto trabalho, tantos serviços e não chega para todo mundo, né? E muitas coisas, por mais que exista, né, essa divulgação e tal, ainda não chega. Então, a gente podendo, né, abrir assim mais oportunidades, né, é um serviço, né, de muita utilidade. É que a gente fala, a gente procura dar nossa contribuição, né, de alguma forma, e que a gente aqui no café a gente recebe os projetos sociais, né, divulga ações importantes das prefeituras também, e a gente trouxe, puxando pelo Baby Me Leva, porque toda semana, na verdade, a gente está divulgando, né, as ações de adoção, né, acho que é um cuidado muito grande de vocês com a posse responsável, né. Exatamente, então o bem-estar animal, né, ainda não é uma política pública assim implantada, né, com leis já, né, com estatutos, com regras, né. Você não tem raros municípios aí que estão um pouco à frente, né, mas isso é uma questão mais nova. Mas isso não impede, né, que você tenha ações criativas, porque quando a gente não tem já institucionalizada a política, você não tem a dotação orçamentária, né, o recurso financeiro direto. E aí, com isso, os únicos recursos acabam sendo emendas parlamentares, mas são finitas, né, são específicas para alguma coisa. Então, ações, né, mas eu acho que o que move, né, é o coração mesmo, né, querer fazer, né, arregaçar a manga. Então você usa a criatividade e a vontade, né, que é a famosa vontade política, né, que às vezes tem recurso e não faz, então sem recurso faz, é vontade política. E a equipe, então essa questão específica do Baby Me Leva foi criada na gestão do nosso querido André Chiang, né, que agora se elegeu a vereador, mas ele estava à frente da secretaria, e nessa fase que ele assumiu desde dezembro de 2020, né, e até agora, foram criadas várias ações, né, e o Baby Me Leva foi uma forma de unir, né, hoje, né, todo mundo tem um celular, né, todo mundo tem acesso, né, é um instrumento da vida de todos, uma forma de ajudar, valorizar, né, os cuidadores, protetores, as ONGs, né, que fazem esse trabalho, né, nobre aí de recolhimento dos animais, de cuidado dos animais, mas que precisam doar esses animais até para conseguir cuidar de outros, né? Porque você pegar um animal bem tratado, espera-se que ele tenha uma vida longa, né? Então você precisa fazer isso. E deu muito certo, porque existe hoje também, a gente estava, né, comentando um pouquinho até antes aqui de começar nosso papo, que a gente mudou, né? A sociedade mudou a relação dela com o animal, né? Então, quando eu era criança, o cachorro era no quintal e geralmente o pai arrumava um cachorro para latir, espantar alguém que quisesse entrar, não é? É verdade. Cachorro dentro de casa, não, vai sujar, não pode subir. Tudo. E com o tempo, eu acho que foi sendo descoberta essa relação de um amor incondicional, né? De um afeto, de um preenchimento mesmo. Ser alguém da família mesmo. Ser alguém da família, isso que eu falo. Ele não é um ser humano, né? Mas é uma pessoa. E ele é um ente da família, né? E a gente tem inúmeras situações que a gente pode apresentar, né? Que mudou essa relação, tanto a relação de uma criança aprendendo a cuidar do animal, a ela ser responsável, tanto do idoso, né, pela companhia, por esse carinho mesmo, pelo
quentinho, né, por esse carinho, esse contato, né, que passa isso. E outras mil... Indo em hospitais, né? Agora, né, se viu, normatizaram, local de acolhimento. Nós mesmo, em Suzano, quando teve a época que foi preciso criar os abrigos, né, porque dependendo quando é essa crise climática aí, né, ou é muita chuva, muito frio e tudo, e os abrigos, eles eram para acolher os moradores de rua e os seus animais, né? Então, esse vínculo é muito forte, mesmo o morador de rua, porque é um vínculo afetivo, né? Então, essa iniciativa, né, lá da secretaria, a secretaria tem hoje um setor, né, que organiza, a Andréia Nascimento, que é o nosso braço direito, coordenadora, né, desse trabalho também, e o André colocaram isso. Então uniu, né, essa facilidade hoje das pessoas terem acesso. Então tem a página lá do Baby Me Leva, as pessoas acessam e escolhem lá o animal. E hoje também a gente faz muita campanha para as pessoas não comprarem animal, porque tem muito animal a ser doado, né? É verdade. Então tudo bem, ela vai querer comprar animal de raça, não é proibido, lógico. Mas essa consciência dela resgatar, dela adotar um animal que já está, né, resgatado, é muito importante, né? Então, esse trabalho é muito fácil. As pessoas que querem participar, as ONGs, né, os protetores, encaminham um e-mail lá para a secretaria, já com o nome, né, do tutor, o nome do animal, os traços do animal e foto, né, e aí a gente publica, né, a Secretaria de Comunicação, que é a nossa parceira, publica no site, né, tudo direitinho, então ela pode fazer a escolha direta, entrar em contato, e aí a gente faz as feiras, né, de cada 15 dias, agora nós teremos nesse próximo fim de semana, né, a gente tem de 15 em 15 dias lá, aí as ONGs vão, então é sempre lá no Parque Max Pfeffer, a maioria, né, das vezes, já até o pessoal já habituou, já sabe, né? O parque tem uma visita imensa, né? Tem várias atrações no parque. Várias atrações no parque. Aproveita e vai lá conhecer os bichinhos. E vai conhecer, vai interagir, e é muito legal, gente. Eles pegam, dão volta, né, primeiro, porque geralmente com criança, né, e tal, e vai, e pega outro, e acaba realmente adotando. Muitas vezes os pais nem estão pensando nisso, a criança já vê a quilômetros, né, e aí sai de lá também, e a gente tem sido um trabalho muito gratificante, né, e muito... efetivo, porque a gente tem conseguido, desde o início do programa, já quase 2.000 animais adotados, né? Então, parece pouco, né? Mas é expressivo, né? É expressivo. Porque a gente vê, né, de abandono, né, de tanta coisa que a gente acaba acompanhando. E você, como é que você entrou nessa causa animal, né, na questão ambiental, né? Deve ser genético, né? A minha mãe foi uma grande minha família, né? Sou de Salesópolis, a família avô. Meu avô veio da Finlândia veio, na verdade, a Rússia estava invadindo, né? Não é novo, a Rússia gosta desse tipo, né? Lá em 1910. E aí ele era engenheiro hidráulico e veio para Salesópolis, né? Soube, quando ele chegou no Rio de Janeiro, que ia estar construindo uma usina elétrica na primeira queda do Rio Tietê, que era em Salesópolis. A gente brinca que ele despencou lá da Finlândia e caiu lá em Salesópolis. E aí casou-se com a minha avó, né? Que era de Salesópolis mesmo. E aí constituiu a família, tiveram 8 filhos e a minha mãe é a caçula. Mas essa consciência, talvez essa questão, o Antônio Vô era meu primo, né, já falecido, tinha um trabalho muito forte com essa visão, né, ele fez fotografia, né? Fez o livro dos pássaros da Mata Atlântica, né, da Serra do Itapetí. Então acho que esse tom aí de respeito, né, de trabalho.
E aí, quando da minha adolescência, a gente criou o grupo ecológico Nascente do Tietê, minha mãe era presidente, minha mãe sempre foi muito ativista, né, das causas, e isso numa época que ninguém, né, imagina, ela arrumava muita briga com caçando passarinho e tudo, e todo mundo debochava, né, e hoje a gente vê que foi regularizando e virou crime ambiental, né, e aí eu fiz biologia, né? Inicialmente fui professora e depois já fui me especializando para a área de gestão pública ambiental e iniciei meu trabalho na prefeitura em Salesópolis com o prefeito Kiko em 2001 e nunca mais parei. E aí já trabalhei em vários municípios aqui do Alto Tietê, né? E já tinha trabalhado em Suzano de 2009 a 2012 e agora já estou lá com o prefeito Rodrigo há quase 8 anos, né? E trabalhei em Guararema também. Então eu trabalho, as minhas áreas, né, muito fortes são as áreas de coleta seletiva de catador, então um projeto que um dia a gente pode conversar também, sim, né, esse trabalho eu sou madrinha das cooperativas de catadores aí do Alto Tietê todo, Fomente, a gente tem um trabalho com Condemate, né, quando o consórcio veio ajudar muito, né. O consórcio tem um trabalho muito importante bom. Também nas até câmaras, nas grupos de trabalho. Até esse do bem-estar animal, a gente discute muito, né, entre todos. E a gente tem um convênio com a Associação Nacional dos Catadores, né, para trabalhar isso, o fortalecimento das cooperativas. Teve um projeto, né, que foi reconhecido, né, que ganhou premiação. Isso, nós somos, isso mesmo, das ODS, né, Prefeito Empreendedor pelo Sebrae, nós ganhamos vários prêmios e de reconhecimento, e esse trabalho unido, os prefeitos conseguiram, né, uma grande força política, acho que do Condemate, e não se envolver na política partidária, né? Porque passa eleição de governador, de presidente, e o Condemate continua forte, né? Não como outros consórcios que a gente vê região, que né? Não vai avançar nunca só nós Suzano, ganhamos tanto né? Por como exemplo, isso. Né? Vai todo mundo junto. Todo mundo junto. Também tem um trabalho assim muito forte de muitos e muitos anos dentro do Comitê de Bacias, que é onde vem o recurso, né, e também o Condemate, o prefeito Vanderlon, que foi presidente do comitê, prefeito de Salesópolis, né, e a gente conseguiu trazer aqui para a região, para os municípios, um recurso histórico também, né, do Fundo de Recursos Hídricos também. Então, essa questão, e a partir de 2015... Porque assim, né, até 2000, falando da causa animal, né, falando dessa situação, até 2008, a gente não tinha, na área ambiental, né, a gente não tinha dentro dos eixos, né, você trabalhava a questão da arborização, a questão de Mata Atlântica, a questão de licenciamentos, né, a questão de saneamento, ninguém falava de nada de bem-estar animal. Mas já existia esse movimento, né? Então, com a primeira lei em 2008 proibindo a eutanásia, o jeito que as prefeituras cuidavam dos animais de rua era pôr na carrocinha e matando. Todo mundo lembra, né? Quando era criança, pelo menos, não deixa, escapava, o cachorro ficava todo mundo desesperado, né? Porque, tal. E realmente era matar os animais, né? E até era legal, né? Dentro da lei. Não podia matar com sofrimento, daí, mas, né, ia. E nisso, quando foi proibido, eu vejo, né, a gente analisando, vê que foi proibido, era assim que eu fazia, mas eu não começo já a estudar como fazer, vamos controlar essa população, vamos fazer castração em massa, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Até pela própria saúde, né, do animal. Pela própria saúde, isso, né, hoje é muito legal, né, tem muito estudo. Só o controle, não, hoje tem muito estudo, também, né, dizendo sobre isso. E aí, quando surge em 2014, 15, eu estava em Guararema, a gente tem uma reunião, a secretária da saúde, que é a Adriana mesmo, né, Martins, que até hoje, ela... Também do Condemate. Também do Condemate, ela é minha querida também. A gente trabalhava junto, ela era secretária de saúde, eu estava lá na secretária do meio ambiente.
ela falou, então, Solange, agora esse valor, né, essa questão da castração, questão do animais não é mais com a gente, né? Não tem mais verba que venha da saúde para isso, e aí era o prefeito Adriano, né, que continua nosso querido lá, hoje continua no Condemate, né, e a gente começou a discutir como que a gente organizava, né, porque para o pessoal da saúde, não é mais com a gente, então você vê o recurso lá na sua, né, na sua área. Falei, não tem recurso na área, não tem recurso no meio ambiente, nem no Ministério do Meio Ambiente, nem na Secretaria do Meio Ambiente, nem nada, e realmente, nossa, não tem, mas como assim? Então não tem aqui, não tem, mas aí foi feito um trabalho, né, inicialmente com recurso da saúde, e foi criado o Centro do Bem-Estar Animal e tocado. Quando eu vim para Suzano, eu já estava familiarizada, que eu já tinha passado por isso. Então a gente começa discutindo com o Condemate, a gente cria a Câmara Técnica, o Condemate só do bem-estar. E aí, chegando em Suzano, a gente começou também com uma linha que isso é muito importante também, é a denúncia de maus tratos, né? Porque assim como tem pessoas que têm um afeto, um carinho, que trata muito bem, tem pessoas que descarregam a sua de abandono e de violência, que tá muito violento hoje, né? Tudo, né? Tudo. Pessoa tá, né? Tá num estresse, todo mundo a sociedade tá descompensada. E descarrega no animal, né? Se descarrega em mulher, né? O número de feminicídios, imagine animal, né? E maus tratos, assim, de deixar o animal sem água, no sol direto, porque tem vários graus, né? Às vezes um descuido, né? Às vezes aquela família muda de uma larga o animal na casa. Também, com a casa fechada. A gente tem de tudo. A gente já fez até vistoria com drone para entender como é que estava o animal lá. Então, a gente tem aí uma equipe, né, que faz, a gente recebe por dia mais de quase 10 denúncias diárias. Dessas também não são todas que procede, né? Mas como que é feito? Uma educação mental. Pela ouvidoria. É registrado, então é a ouvidoria, né? A ouvidoria você pode telefonar, tem o número do 0800, mas você pode também mandar um e-mail, que a gente até recomenda, porque ela já coloca algumas fotos. Depois a gente põe os contatos. Isso, depois a gente põe certinho, né? E aí a gente vai vistoriar todos. E tem situações. A maioria, então, eu vejo que essa fiscalização, na verdade, é uma educação ambiental também. Eles levam a cartilha, eles orientam a forma de tratar. Não é um trabalho só punitivo, né? Não é. Ele é um trabalho. E muitas vezes você chega, tem uma denúncia que o animal está em um lugar insalubre. Quando você chega, a família está num lugar insalubre, né? Então, a família está numa situação muito precária. A gente aumentou demais o número de acumuladores, que não deixa de ser um problema também gerado moderno, né? Que é um estresse, é uma questão emocional que a pessoa passou, e você não pode agir drasticamente com essas pessoas, que você pode lesar para o resto da vida, né? Então a gente tem essa união com o CAPS, né? Com o pessoal da assistência social, pessoal da saúde. É feito na vigilância sanitária, às vezes é feito uma integrada, né? A gente faz a primeira, volta, e tem casos tão graves de crime ambiental, e aí a polícia que é crime, né? Então a secretaria a gente encaminha, mas é uma questão, a gente pode até atuar, mas é administrativo e passa a ser crime mesmo, né? Então a gente cabe a GCM? Não, a GCM é só apoiadora, né? Quando vai para o nosso resguardo, o resguardo em si, que eu brinco que os nossos coletes são a prova de bala de goma, né? Porque assim, colete da gente não é nada. E hoje essa violência, né? Mas vai a GCM apoiar, mas tem que ser a polícia militar mesmo, né? Para daí abrir o inquérito policial, o inquérito civil, investigar, porque aí é crime, né? Lei de crimes ambientais mesmo. Então, que é uma legislação bem forte, né? É uma legislação bem forte, porém, ainda se acertando, porque o animal silvestre é muito fácil. Eu não posso ter animal silvestre
em cativeiro. Então, se tem, já pronto, né? Para eu julgar se esse animal doméstico, seja um cavalo, a gente tem problema também, né? E um gato, um cachorro, a gente mais problema com o cachorro, que gato é muito ágil, né? Muito esperto, você tem um bonzinho, ele vai, sobe. O cachorro que é o problema. Você até tem que ter o laudo do veterinário, né? Porque às vezes é uma mãezinha lá que teve os filhotes, está emagrecida, tem uma denúncia. Você vai lá, você não pode já falar, nossa, olha lá, a cachorra tá magra, muito magra, não tá nem levantando, já vai para a polícia. Filhote, não vai levantar. Não vai, né? E assim, às vezes tá passando, então a gente vai, a gente deixa, ele é obrigado, a pessoa tem que apresentar um relatório veterinário pra gente, né? Tem que ver a vacinação, tem toda uma orientação para o bem-estar daquele animal. E só é retirado mesmo em último caso, né? Ver que se não corrige, né? Porque também a gente não tem ainda onde colocar, né? Então, casos graves são retirados, lógico, né? Aí vai para um protetor. Vai para um protetor, e a gente tem as parcerias, né? Vai para os cuidadores protetores, e aí vai para o Baby Me Leva, né? Todos os animais que vão para o Baby Me Leva já são castrados, vacinados, né? Então, isso auxilia bastante, né? Mas esses dois trabalhos. Então, essa visão, e agora, né? Também com recursos aí de emendas, foi conseguido construir, né, tá finalizando, né, o ano que vem deve estar em funcionamento o nosso centro do bem-estar. Então, como a gente falou, né, vontade política é tudo, porque mesmo sem recurso, foi fazendo. Né, foi fazendo, então a gente se adequou. A fiscalização dos maus tratos não é a fiscalização ambiental, porque eu não posso chegar já de primeira, porque o fiscal ele tem a postura já mesmo de autuação, seja até uma notificação de advertência, mas é uma autuação. Então a gente precisa de um outro tom, né? Você chega ainda, você tem que mais conversar, orientar e tudo. Aí sim, verificou gravidade, aí chama, né, a retaguarda, e aí vem tanto a fiscalização como a fiscalização de posturas, né? Como também a polícia militar e tudo mais. Todo o suporte, todo né? Suporte. E tem outras ações que vocês vêm desenvolvendo nesse sentido, do bem-estar animal, desse trabalho? Então, a gente já realizou, foi um curso muito, muito legal, que a gente chamou de Educadores Ambientais Populares, até para a gente alinhar, porque uma coisa é eu ir com a minha emoção, né, de cuidador, de protetor, e querer já, às vezes, entrar, invadir a casa, pular muro, pegar, né? Outra também é como que eu cuido bem. Então, às vezes, a gente tem casos de protetoras que se pronunciam como protetoras, mas, na verdade, um certo grau de acumulação, principalmente com gatos. Os gatos não podem ficar presos, não podem ficar muito juntos, eles têm um nível de estresse que começa a gerar doença do pâncreas, tudo, e aí vira uma bola de neve. Então, para entender até onde a gente pode ir, como é que está essa política pública, então foi um curso muito legal. Nossa palestra magna foi o professor Jefferson, né, que é nosso querido amigo, Jefferson Leite, veterinário aqui de Mogi. E nosso colaborador. Cada 15 dias a gente tem um vídeo lá. Ele é fantástico. Nas nossas né? redes sociais. Ele é fantástico. Gente. E assim, ele foi o nosso palestrante aula magna lá e tal. E isso permitiu que a gente quebrasse alguns paradigmas, porque também, né, quem não trabalha dentro do poder público tem uma outra visão, né, e entendeu por que a gente não tem ainda sempre dá a impressão que não está fazendo. Que não está fazendo. Exatamente, não está fazendo a contento. Até concordo, porque para mim também, eu já gostaria de nós, né, todos, prefeito Rodrigo, a primeira-dama, Larissa, que também isso ajudou muito, né, o prefeito e a primeira-dama tinham essa visão também muito forte,
disso. Eles têm, inclusive, a Cacau, que é adotada, né, do programa e tudo. Mas, assim, é uma coisa de verdade, né? Então, por isso que essa vontade vai. Mas é complexo, então eu tenho que fazer lista, por exemplo, que não dá para eu comprar, vou comprar ração e distribuir aí para os protetores, eu não posso, não é, né? nada simples assim. Não é simples, então acho que esse curso, ele veio no momento, já faz algum tempo, mas ele deu um tom, né, para todo mundo e realmente as pessoas foram multiplicadoras. Mas aqui no poder público também há desafios, né? Também há burocracias a serem respeitadas. Exatamente, né? exatamente. E quando a gente tem, né, a gente é regido por uma política pública nacional, estadual e vem para o município, né? Eu falo que o município é onde acontecem as coisas, as pessoas estão aqui, né? O resto assim, não é imaginário, mas é meio virtual, né? Falar assim né, no estado. A pessoa mora aqui, está aqui, os direitos aqui, então eu sou inclusive muito municipalista, sou membro da ANAMA, da Associação Nacional, sou diretora, né, da ANAMA, Associação Nacional de Gestores do Meio Ambiente, e por conta disso mesmo, né, pra gente ter isso aí. E essas, então, mas acho que isso também que auxiliou, né, essa visão, né, da gestão da prefeitura, da nossa secretaria, do prefeito, da Larissa, do André, de todos, de entender, mesmo não tendo claramente essa política, mesmo não tendo ainda os recursos, tal, eu vou fazer o que der, né? E acho que isso que foi o grande avanço, e a gente tem assim, metas, né, agora com o centro inaugurado, voltar também com o curso está até no programa de governo do nosso prefeito eleito, Pedro Ixi, que é os educadores ambientais populares. A gente tem essa legislação, né? A gente tem uma lei que é bem moderna, bem boa da educação ambiental, e vamos dizer, dos pilares dessa legislação são os educadores ambientais populares, que aí, tanto com o tema meio ambiente geral, principalmente das mudanças climáticas, crises climáticas, a gente vai trabalhar muito isso, e também com bem-estar animal. Então, isso é um caminho que a gente já determinou para a gente ir agora na nova gestão. Esse é o futuro que você vê, ampliar essas ações? Só ampliar, né? Consolidar algumas ações, ampliar. O ano que vem a gente tem o PPA, né? O ano que vem a gente tem, já começa a pensar no plano plurianual, que é para justamente ver quais são as ações importantes, que recursos vamos precisar para os próximos 4 anos. E nele, com certeza, a questão do bem-estar animal vai estar com um grau de importância já instituído, né? Porque, como eu expliquei agora, para a gente planejar recursos, para a gente conseguir evoluir. Então, acho que só tem a aumentar. Como a gente veio falando, é tudo muito recente, né? Para consolidar essa política. Exatamente, a gente tem que... Para fazer andar. Olha, é o que a gente estava comentando. Não existe um censo de animal. Então, perdeu-se o bonde, né? Que tivemos aí o censo do IBGE e podia pôr lá, né? Um quadrinho. Você tem animais? Sim. Quantos? Qual? Pronto, já está entrevistando, né? Não, perderam esse bonde. Então, hoje, como é que você consegue planejar, né? Sem saber o número de pessoas, né? Então, por isso que existe o censo, as prefeituras, todo mundo sabe. Eu tenho 330 mil habitantes, né, Suzana? Salesópolis tem 16 mil habitantes. Tá, então eu consigo planejar. X, a política Y, então, tem que trazer médico para quantos? Tem que trazer não sei o quê. Aí tem animais, né? Para trazer a castração. Quantos? Dizem, né, tem algumas metodologias aí, uns estudos, umas teses, né, que praticamente é o mesmo número de animais, o mesmo número de população. Eu não duvido, porque você tem gente que não tem 10, tem 8, né? Então, fora os que estão abandonados, nas ruas. Então, acho que um grande desafio, a gente iniciou já, né, fazendo RG animal, RGA, né? E esse é bastante importante, muito importante. Então, isso também seria muito bom das pessoas
irem fazer, né? Também é super simples, né? Depois a gente também deixa direitinho para fazer na secretaria por e-mail também, né? E ela registra lá, faz o RGA, tem a medalhinha, né? A medalhinha não é com chip, também não é tão avançado assim, mas ela tem esse seu cadastro, né? E é muito importante pra gente conseguir planejar. Né? Então, só que por enquanto ele não é obrigatório ainda. Por isso que eu defendo ainda que a gente tem que ter uma lei, que é o Estatuto do Bem-Estar Animal de Suzano, da cidade, com as regrinhas, isso com já as está em andamento? Então a gente já tem um estudo bastante avançado, né? Bastante avançado. A gente elaborou em conjunto com o Condemate, a gente recebeu um apoio muito grande da Prefeitura de Campinas, que tem um modelo muito bom, a Prefeitura de Guarulhos já tem andamento, Barueri, né? E também algumas cidades do sul que a gente fez algumas pesquisas que tá dando certo, né? E aí a gente faz né, todo esse coisa, e daí toda essa pesquisa, né, de boas práticas assim, e depois vai com as características da gente, né? Vai adaptando. Então, eu acho que isso é o que a gente tem que como meta, né? Porque aí você começa a tratar de verdade essa política pública no nível de todas as outras, né? E com dotação orçamentária, tudo mais. A gente vai finalizando, hoje um bate-papo muito bacana. Assim, a gente tem esse desafio da política pública, mas você acha que também falta uma mudança de comportamento das pessoas, de repente, ter um olhar diferente também? Acho muito. Eu falei, né, para vocês que minha área também muito forte é a área de resíduo, né, de gestão de resíduo. E um dia a gente estudando, né, e falando, nossa, é difícil, as pessoas não fazem a coleta seletiva. Essa é uma pesquisa no Datafolha recente que as pessoas não fazem, e eles foram verdadeiros na resposta. A maioria respondeu, 40% respondeu, por que você não faz? Por preguiça. Então, assim, você não tem responsabilidade com o seu resíduo, com o descarte correto, sendo que é você que produz. Um amigo meu falou assim, fica tranquila, porque não tem responsabilidade nem com o filho, às vezes. Mas a gente leva essa questão para o animal, né? Essa responsabilidade. Então, assim, hoje eu acho que é isso que está faltando. As pessoas não irem na onda, não se influenciarem por imagens, por Instagram. Eu quero ter um cachorrinho que ele é lindinho, tá aqui todo mundo agora da moda, tem um cachorro, Instagramável. né? Instagramável, as fotos, né? E aí eu vou dar de presente para o cachorro e tudo. Lembrando que o cachorro tem que se alimentar, ele tem que se vacinar, ele tem que ser cuidado, né? Ele tem que, não pode ficar, porque nem a gente falou, né? Não pode ficar preso num ambiente muito fechado, você tem que higienizar a área que ele está, cuidar, né? Para não ficar no intempérie, ficar no sol, na chuva, água e tal. É um ser que você tem que cuidar e tem que ser responsável, e tem que castrar, né? E não dá para abrir, deixa na rua, pega a cria e joga, porque é isso que a gente tem visto, né? Então juntou a falta de política, né, pública geral, né, de controle, que ficou esse hiato, né, que de 2012, 2008 na verdade, mas que ficou um hiato sem ninguém trabalhar com isso. E houve esse boom na população e a falta de responsabilidade das pessoas entender. É muito difícil. Nas vistorias, eles veem muito isso, né? Tem que explicar para ele que é responsabilidade dele e deixar ele sair todo dia para a rua e voltar. É um maus trato, né? É descuido. Então, falta ainda muito essa consciência. A gente fica pensando, né, é um cuidado quase de um filho mesmo, né? Exato, mas Você não vai deixar seu filho ir e voltar, né? Pelo menos espera que não, né? Nesse mundo do jeito que tá, não é? Então, assim, você vai abrir, mas é que ele gosta de dar uma volta. Gente, tem todos os perigos lá, né? De ser atropelado, e até de atacar uma outra pessoa, também. Né? Também, porque animal, por mais que a gente tenha esse afeto, que ele é um ente querido, ele não é racional, ele é um animal, ele é instintivo, então às vezes ele tem umas reações, né,
Para se proteger. Pra se proteger. Né? Acha que aquilo é uma ameaça. Exatamente, é instintivo e acaba causando, né? Então, mas eu sou muito esperançosa, né? A gente é muito, a gestão do prefeito Rodrigo é uma gestão muito animada, né? A batuta dele, né, gente? Porque a energia que tem essa pessoa é assim, né? A Larissa dá todo esse tom também, né? E o André, que tem um amor à causa, que teve todo esse cuidado, a Andréia, e aí a todos os membros, né, da equipe, a Helenice, a Elitânia, o Paulo, o Vitor, e todo mundo que apoia. Então, assim, fica meio que uma família ali, né, que são todos aí com esse amor à causa. Eles estão juntos por conta de também gostar, né, de trabalhar com isso, porque não adianta você forçar. Isso é um trabalho que não dá para forçar, né? Mas é isso, eu agradeço imensamente a oportunidade. A gente que agradece. Né, seja muito bem-vindo e a gente volta a conversar, né? Falar de resíduos, falar de mudanças climáticas. Isso mesmo, a gente está às ordens. Que a gente está aí sentindo na pele. Não é? Tem gente que deve estar com outro, não sei, as glândulas devem ser diferentes, porque está um negacionismo ainda, né? Mas felizmente. Não tem jeito. Elas chegaram mesmo, já estamos na crise. Então a gente fica por aqui, até o próximo episódio.